Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Nós estamos estudando a Bíblia, versículo por versículo, e eu quero que você acompanhe mais este programa. Sem dúvida, vamos aprender muito juntos. No capítulo 6 de 1 Coríntios, Paulo aborda mais um problema da primeira igreja de Corinto. No começo do capítulo, ele tratou da imoralidade na igreja e, no final, enfocou a questão do testemunho dos cristãos. Em outra carta que Paulo havia escrito, a qual nunca tivemos acesso, ele instruiu os coríntios a não se associarem a pessoas imorais. Ao mesmo tempo, ele deixou claro que não estava se referindo aos imorais do mundo, porque devemos estar no mundo para que possamos nos relacionar com todas as pessoas que aqui estão, nos relacionar com os perdidos, por exemplo. Caso contrário, eu pergunto, como anunciaremos as boas novas do Evangelho, hein? A questão do testemunho do cristão levou Paulo a abordar outra questão relacionada à igreja de Corinto. Como já dissemos, Paulo gostava de abrir parênteses na sua argumentação para depois voltar ao tema principal. Foi o que aconteceu aqui. No versículo 9 do capítulo 6, Paulo voltou à questão da imoralidade entre os cristãos. O assunto sobre o testemunho do cristão no meio dos incrédulos o levou a outro problema. Os 8 primeiros versículos do capítulo 6 referem-se a este assunto. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida? Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas, ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Sabe de uma coisa? O problema da igreja de Corinto, sobre o qual Paulo está falando agora, diz a respeito ao relacionamento entre os membros da igreja. Os crentes estavam enfrentando dificuldades para se entenderem, e isso chegou ao ponto de alguns que estavam levando as suas questões para serem resolvidas nos tribunais da justiça comum da cidade. Paulo ficou horrorizado com isso, principalmente depois do que tinha falado no capítulo 2 sobre sermos habitação do Espírito Santo, o que faz de nós homens espirituais. Você está lembrado? A pessoa que não é habitada pelo Espírito Santo não é espiritual e por isso não pode entender as coisas espirituais. Por outro lado, o homem espiritual entende tudo, mas não é compreendido pelo homem natural ou não espiritual. Este foi o ensino do capítulo 2. Você está lembrado? Pois bem, diante disto, como que os cristãos poderiam recorrer à justiça dos homens pagãos, apresentarem-se diante de um juiz pagão e dizer: somos homens espirituais, mas nós temos um problema e tal. Não temos sabedoria o suficiente para resolver nossos próprios problemas, apesar de termos o Espírito Santo e vocês não terem. Queremos que vocês sirvam de árbitros nessa nossa questão. Queremos que vocês nos ajudem nessa negociação. Sabe de uma coisa? Paulo foi profundamente irritado com tudo isso. Afinal, contrariava tudo o que ele estava ensinando sobre a pregação do Evangelho, salvação e sobre o homem espiritual. Paulo então iniciou este capítulo dizendo assim, se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgado pelos ímpios, ao invés de levá-lo aos santos, hein? Deu para entender o raciocínio de Paulo? Você consegue perceber por que aquilo era um grande problema para ele? Atente para o que Paulo disse no versículo 2. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância?
Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vós alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Para algumas pessoas, essas palavras de Paulo poderiam ser interpretadas assim, até as pessoas mais simples dentro da igreja deveriam ser capazes de julgar tais questões. Ele continua argumentando nos versículos 7 e 8, o fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Aí então ele apresenta uma solução para esse problema. Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Observamos que, para cada problema que Paulo abordou em suas cartas, ele sempre apresentou uma solução. Nos capítulos 12, 13 e 14, ele apresenta soluções generalizadas. No capítulo 13, ele apresenta a solução para todos os problemas, o amor ágape. Esse amor é altruísta, ele se esvazia do eu e não pensa em si mesmo em primeiro lugar. A natureza humana tende a ser voltada para o eu, sempre pensando nas vantagens que pode conseguir para si nas diferentes situações da vida. Nossa tendência é nos voltarmos para nosso próprio eu, para nosso mundinho próprio. Mas quando o amor do capítulo 13 de 1 Coríntios entra em nossa vida, deixamos de ser centrados em nós mesmos, passamos a ter um novo centro. Paulo foi acusado de ser o quê? Excêntrico. Quer dizer, o centro de sua vida estava deslocado. Já falamos sobre esta excentricidade algumas vezes. Ele foi, inclusive, considerado louco por alguns. Alguns diziam que Paulo era louco. Esta excentricidade de Paulo tem uma conotação diferente do sentido comum usado para esta palavra. Não estamos falando sobre Paulo ser excêntrico no sentido de ser diferente, mas sim no sentido de ter um centro diferente na sua vida que não era ele mesmo. Em 2 Coríntios capítulo 5, Paulo afirmou que ele poderia realmente ser considerado excêntrico ou louco. Ele poderia mesmo ser considerado excêntrico, afinal, nos tempos em que ele era um fariseu religioso, o seu eu ocupara o centro da sua vida. Mas quando ele encontrou-se com Jesus Cristo na estrada de Damasco, encontrou um novo centro para a sua vida. Sua vida passou a girar em torno de Cristo. Cristo passou a ser o centro de sua vida. Ao invés de considerar tudo que poderia ser lucro para a sua própria vida e considerar o que poderia ganhar ou qual vantagem poderia ter, ele passou a ver a vida sob a perspectiva de Jesus e como tudo em sua vida afetaria e glorificaria o nome de Jesus Cristo. Foi isso que Paulo sugeriu para aqueles que estavam processando seus irmãos em Cristo. Paulo também perguntou, acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Para alguns é como se Paulo estivesse sugerindo que qualquer pessoa com o Espírito Santo estaria mais capacitada do que um juiz não espiritual para julgar qualquer uma daquelas questões. Paulo não estava falando sobre pegar a pessoa menos sábia e experiente para dar conselhos sobre qualquer questão. A questão não era essa. A questão é que pessoas com o Espírito Santo estão mais qualificadas para entender as pessoas espirituais do que pessoas que não têm o Espírito Santo. Imagine que alguns irmãos na igreja sejam sócios em algum negócio, tenham algum desentendimento e não consigam chegar a um acordo. Ao invés de levar essa questão para a justiça comum e apresentarem o caso diante de um juiz ímpio, Paulo sugere que talvez a liderança da igreja estivesse mais habilitada para conciliar o caso do que um juiz da justiça comum. Da mesma forma que o capítulo 5 deve ser aplicado à disciplina da igreja, o capítulo 6 deve sim ser aplicado na questão de desentendimento entre irmãos dentro da igreja. Lembre-se que esta carta foi dirigida para toda a igreja de Jesus Cristo, para todos que o fizeram Senhor de suas vidas, não importa onde estejam, nem em que época vivam. Por isso, creio que este princípio possa ser aplicado ainda hoje. Como pastor, já apliquei este princípio várias vezes. Eu mesmo já senti várias vezes este problema bem na minha pele. Eu tive que sentar com pessoas que tinham negócios em comum e estavam tendo dificuldades para se entenderem, e eu os alertei que nenhum deles deveria processar o outro irmão. Eles me buscaram pedindo ajuda e alguns líderes da igreja ofereceram soluções para seus negócios. Depois de tratar esta questão, Paulo voltou a escrever sobre a questão da imoralidade e do pecado sexual.
Ouça o que ele escreveu. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Agora prestem atenção no versículo 11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Que boa nova para todos nós! Paulo mencionou os ladrões, avarentos, caluniadores e trapaceiros e depois acrescentou a palavra mas. Mas fomos santificados e justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Esta é a boa nova do Evangelho. Nesse trecho da carta, Paulo voltou a falar sobre o pecado sexual e imoralidade que ele já tinha abordado no capítulo 5. Paulo fechou parênteses sobre a questão de um irmão processar outro irmão. Paulo tratou de dois assuntos quando abordou a questão de um irmão da igreja de Corinto processar outro. Primeiro, ele sugeriu que fosse melhor deixar que a outra pessoa ganhasse vantagem, a fim de que o nome de Deus fosse glorificado e a igreja não tivesse de passar pela situação de um irmão arrastar outro para os tribunais. Esta foi uma de suas soluções. A outra solução tem a ver com o cânon da lei, ou seja, a igreja opinando sobre os problemas que acontecem entre o povo de Deus, os líderes da igreja julgando questões que envolvem pessoas espirituais. Essas foram duas soluções específicas de Paulo. No capítulo 13, ele apresentou uma solução que se aplica a todos os problemas da igreja, uma solução geral para todos os problemas. E nós vamos ver qual é essa solução quando vamos estudar o capítulo 13. Eu gostaria de convidar a você para estar comigo para o próximo programa. Nós vamos continuar estudando esta carta maravilhosa e estamos aprendendo coisas preciosas. Eu diria para você, preste muita atenção em cada detalhe, em cada ensinamento que Paulo procura trazer, porque isto faz com que nós, com que você e eu, possamos viver uma vida cristã estruturada, possamos viver de bem com Deus, de bem com as pessoas que estão à nossa volta, enfim, de bem com a vida. E olha, viver de bem com Deus, de bem com a vida, de bem com todos aqueles que estão à nossa volta é a coisa mais importante que pode acontecer para nós. E através dessa salvação maravilhosa que recebemos em Jesus Cristo e dessa vida que podemos viver, claro, podemos viver uma vida digna, feliz. Então, até o próximo programa. Deus lhe abençoe. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.